Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estarei ensinando vocês a criar alguns modelos de flyers através do Adobe Photoshop. E são 4 modelos diferentes de flyers e vocês não entenderão apenas como criar os modelos, mas sim como as ferramentas funcionam. Se você é iniciante, não tem problema, não se preocupe. Você conseguirá acompanhar essa aula normalmente e conseguirá reproduzir os modelos da mesma maneira que eu. Para isso, vamos seguir os passos. Vou até demonstrar aqui os modelos para vocês que a gente vai reproduzir nessa aula de hoje. Vou abrir eles aqui. Opa! Bom, os modelos que estaremos criando são esses daqui. Ó. Esse é o primeiro modelo. Esse é o segundo modelo que tem uma imagem de fundo. E aqui nós temos mais dois modelos. No caso, esse é o terceiro. E esse aqui é o quarto que tem uma pequena moldura. Vamos dar início à criação do primeiro modelo. Antes de tudo, é sempre importante saber como que essas ferramentas funcionam, certo? É sempre bom entender o conceito dessas ferramentas e, claro, qual é o tamanho do documento, qual o modo de cores que devemos utilizar, qual é a resolução adequada, enfim. Para criar o nosso novo arquivo, vamos clicar aqui em Arquivo, Novo, ou simplesmente utilizar o atalho Ctrl N. E aqui na janela do Photoshop, normalmente para flyers, né, que são imagens voltadas a redes sociais, utilizamos a resolução 1000 por 1000. A resolução é 72, pois não é recomendado um valor acima disso, porque estamos trabalhando com RGB, né, que é o modo de cores. Se fosse para impressão, aí sim teríamos que colocar a resolução 300. Mas como é para a internet, né, resolução de telas, então vamos utilizar aqui o modo de cores RGB. Nunca criei flyers ou qualquer imagem para a internet no modo CMYK, que é somente voltado para a impressão. Sem mais delongas, vamos começar. Então aqui eu criei um documento com tamanho 1000 por 1000, certo? E na minha tela fica nessa resolução. Caso você queira ajustar o zoom da tela do documento à tela inteira, pressione Ctrl 0. Se quiser diminuir o zoom, você pode pressionar Ctrl menos. Aqui no nosso primeiro modelo, que eu vou estar mostrando agora para vocês, estou utilizando aqui algumas cores, certo? Cores bem simples, estou utilizando apenas uma imagem, alguns ícones que nós vamos aprender a baixar. Aqui você pode colocar a logo da sua empresa e aqui uma forma personalizada que eu vou estar ensinando como se criar. É, eu posso pegar essas mesmas cores e também posso mostrar um site muito legal que utilizamos aqui para criar as nossas paletas, certo? Então, o site que eu utilizo para pegar as paletas é esse daqui, ó. Vou estar mostrando para vocês agora. Aqui nesse site, no colors.co, vou clicar aqui em Explorer, aguardar aqui o site carregar, e de fato tem várias paletas. Você pode ficar à vontade para utilizar qualquer uma delas. Não precisa ser exatamente as mesmas que eu utilizei no vídeo, mas a paleta que eu usei foi essa daqui, que está aqui no final, certo? Tem essas cores aqui. Caso você queira utilizar também, fique bem à vontade. Enfim, e se eu quisesse pegar essa mesma cor de fundo que está aqui para poder utilizar no meu projeto, eu vou pressionar a, a tecla I do meu teclado, certo? E vou clicar aqui, ó, e note que a cor já veio aqui para o primeiro plano. Então aqui na minha guia do documento, eu posso criar um retângulo, né, uma forma para cobrir toda a tela, ou simplesmente pressionar a combinação de teclas Alt e mais Backspace. E ela já aplica essa cor. Perfeito. Então, continuando aqui, o nosso próximo passo é criar essa parte aqui onde tem esse retângulo, que tem apenas um contorno em volta, e inserir essa foto que eu vou ensinar para vocês como que funciona. Então, vou aqui, clicar na ferramenta de retângulo, né? Note que eu estou criando aqui uma forma a partir do centro. Nossa, eu não gosto de criar formas assim, como que eu resolvo esse problema? Muito simples. Se você não quer criar uma forma a partir do centro do objeto, você tem como fazer isso na configuração dele aqui, ó, certo? Para estar aqui a partir do centro. Então eu vou desmarcar essa opção e agora eu crio a forma a partir da sua ponta, né? No caso do seu ângulo. Feito isso, ela está com a mesma cor do plano de fundo, né? Então, como o contorno do objeto
é vermelho apenas, então eu vou pegar a mesma cor usada, que foi essa daqui. É só clicar em cima que ele já copia, como vocês podem ver, né? Voltando aqui para o meu objeto, para que eu crie o contorno é muito simples. Vou clicar aqui nesse FX, que é onde tem os efeitos, clicar em traçado. Depois disso, eu posso escolher aqui um valor para o meu traçado, certo? Estou utilizando aqui apenas 3 pixels, eu posso aumentar aqui, né? Mas eu vou deixar apenas 3 mesmo. Qualquer coisa, se não ficar muito bom, eu mudo para 5. Vou clicar aqui na cor e pressionar Ctrl V para colar o código hexadecimal dessa cor. Ele é normalmente formado por 6 dígitos. Enfim, clicando em OK e OK novamente, né? Então, aqui eu já tenho um objeto criado. Vou clicar novamente na ferramenta Mover. E é sempre importante que vocês busquem trabalhar bastante com atalhos. Photoshop é formado por atalhos, então o mouse ele acaba atrapalhando um pouco a gente. Então, sempre lembre de trabalhar com atalhos. Para ir para a ferramenta de mover, vou pressionar a tecla V. Eu não vou ficar mencionando o tempo todo os atalhos aqui, que eu quero que vocês tentem absorver eles para você quando você estiver praticando. Quando você quiser conhecer o atalho de alguma ferramenta, deixa a seta do mouse sobre ela que vai aparecer ali o atalho da mesma. Enfim, eu criei aqui, né, o retângulo desse objeto. Eu não observei se o tamanho é o mesmo do que eu criei aqui, então eu vou até observar para que a gente possa continuar. O retângulo que eu criei aqui, certo? Ele tem o tamanho de 351 por 465. Então, você vai utilizar essa paleta, né? Que essas abas aqui são chamadas de paletas no Photoshop. Então, vocês vão utilizar essa paleta propriedades, caso ela não esteja aparecendo e não apareça dessa forma como você está vendo agora, é porque ela foi aprimorada, ela teve várias atualizações nas versões mais recentes do Photoshop, e se eu não me engano, a partir da versão 2018 que ela começou a ser exibida dessa forma aqui, que você pode alterar as propriedades e ficou bem mais prática. Caso você não esteja vendo a mesma, basta você clicar aqui em janela e está aqui, ó, propriedades. Se eu desmarcar, ela vai sumir, né? Então vou habilitá-la novamente. Perfeito. Então o tamanho do objeto é 351 por 465. Pronto. Esse é o tamanho do objeto. Ele está aqui, vou deixar aqui ele exatamente nessa posição. Vou pressionar a combinação de teclas Ctrl mais J, que é para duplicar o objeto. E para que ele se mova 10 pixels de distância, para que eu não fique utilizando várias vezes a seta, eu simplesmente clique e arraste. Note que se você quiser desfazer uma ação, é só pressionar Ctrl Z, como qualquer outro programa. Então eu vou pressionar a tecla Shift e sem saltar, vou pressionar a seta para baixo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E pressionar a seta para a direita também 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ele já vai ficar na mesma distância que fizemos aqui no primeiro objeto. Perfeito. Agora eu vou inserir a imagem e eu vou tentar colocar essa foto aqui dentro. Então, no Photoshop, eu vou clicar em Arquivo, colocar Incorporado. E aqui eu vou carregar a minha foto. Pode ser qualquer imagem, não precisa ser exatamente essa não. Caso vocês tenham a vontade de reproduzir ela também, não tem problema. Vou arrastar ela para cá, vou pressionar Enter. E agora, para que eu coloque essa imagem dentro da minha forma, basta que eu clique com o botão direito, né? E aqui eu tenho a opção Criar Máscara de Corte. Feito isso, a imagem agora ela está aqui dentro. Eu posso inclusive movimentar, né, a imagem dentro da forma para que ela fique assim, né? E aqui mesmo, como eu tenho um traçado e na imagem original esse traçado ele não existe, então basta que você aqui, ó, nos efeitos desmarque, né, e vai ficar apenas a imagem. Então já resolvemos essa parte. A próxima parte é simplesmente criar aqui esse objetozinho de logo, que é bem simples. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, nas formas do Photoshop. Clicando com o botão direito, eu consigo ver todas as opções de formas disponíveis que ele tem pra gente. Então, vou clicar aqui com o botão esquerdo na opção elipse. Então, ó, quando eu vou criar uma elipse, note que ela está se distorcendo. Para que isso não aconteça, você vai pressionar a tecla Shift e Alt ao mesmo tempo. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui que você está vendo, certo?
e ela está com a mesma cor do fundo. Então, clicando aqui em preenchimento, note que eu tenho aqui as cores que eu usei recentemente. Caso você queira utilizar a mesma cor, né, você pode voltar aqui, ó, clicar novamente, copiar o código da cor, clicar no preenchimento, clicar nessa opção aqui e colar o código da cor. Clicando em OK, pronto, a cor do objeto foi alterada. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, nessa altura, certo? E clicar na ferramenta texto, que o atalho dela é T, está aqui simplesmente a palavra logo, né? Pressionar Ctrl A para poder selecionar todo o conteúdo do texto, clicar nessa opção para poder alterar o código da cor e a cor que eu vou estar utilizando é essa daqui, ó, certo? Cliquei aqui para copiar, vou colar o código da cor e OK. Sempre é importante, gente, você tentar utilizar no máximo 3 cores, certo? Nunca utilize mais de 3 cores, porque já é bastante coisa, ok? Vou aqui aumentar um pouco do tamanho da fonte, para que fique mais parecido com o que eu fiz na imagem original. Clicar aqui para confirmar, pressionar a tecla V, que é para alterar para a ferramenta de seleção, e arrastar o texto para cá. Então, por exemplo, se eu quisesse alinhar os dois objetos que eu acabei de criar perfeitamente, tanto na largura quanto na altura, para selecionar mais de uma camada no Photoshop, eu pressiono a tecla Ctrl e clico na outra camada desejada. Feito isso, as opções de alinhamento vão aparecer. Então, vou clicar aqui e depois aqui. E note que o conteúdo foi completamente ajustado. Então, como as duas camadas estão selecionadas, eu vou deixá-las mais ou menos aqui. Perfeito. O próximo passo é criar o título. Então, eu vou colocar aqui seu título. A fonte que eu vou estar utilizando aqui é a Roboto, certo? Caso vocês não tenham a fonte Roboto instalada, e se quiserem utilizar outro modelo de fonte, podem ficar à vontade. Caso queiram baixar a fonte Roboto, vocês vão aqui na internet, vão colocar o site da fonte, dafonte.com. Esse site vai disponibilizar todas as fontes que vocês quiserem, que inclusive são as fontes mais utilizadas na internet. Eu vou estar utilizando aqui a fonte Roboto e o modelo vai ser o Black, né? E o tamanho da fonte eu vou alterar ainda mais, vai ser 60, que vai ser o modelo que eu vou estar utilizando. Ó, sempre se baseie nessas marcações que o Photoshop está dando de alinhamento, que fica muito interessante. Então, pressionando na tecla T para editar o título, né, eu posso clicar aqui, o tamanho está em 48, vou selecionar tudo e vou selecionar o tamanho 60, voltar aqui para a ferramenta de mover e arrastar o título para cá. Pronto. Então eu vou duplicar esse texto, vou pressionar Ctrl J, segurar Shift e colocar ele um pouquinho para baixo, mais ou menos aqui. Pressionar a tecla T novamente, selecionar o texto todo utilizando Ctrl A, diminuir o tamanho da fonte para 48 e aqui eu vou colocar seu subtítulo. Vou deixar assim. Foi assim mesmo que eu deixei na primeira imagem, não, eu só coloquei só subtítulo mesmo, para ficar mais bonitinho. Então vou colocar aqui subtítulo. Beleza. Confirmar. E aqui eu vou estar arrastando esse conteúdo para a direita, certo? Inclusive eu também posso utilizar os alinhamentos, não tem problema, que é o que a gente mais quer. Como os textos aqui ficaram um pouco afastados, eu não gostei muito, então eu vou selecionar aqui o título e o subtítulo e arrastar eles um pouquinho para a esquerda, para ficar um pouco mais legal. A logo também, vou selecionar o conteúdo dela e arrastar um pouquinho para cá, assim ficou mais interessante. E vou estar colocando esse texto, que é o que vocês estão vendo agora, que é um texto, um Lorem Ipsum, que a gente utiliza bastante só como exemplo. Vou mostrar aqui para vocês qual foi o texto que eu utilizei, que é nesse site aqui, ó. Então eu copiei só o começo, só essa partezinha aqui já vai estar bom. Vou dar um Ctrl C aqui para copiar esse texto. Vou clicar na ferramenta de texto e eu tenho duas maneiras de criar um texto. Que é o texto normal, que a gente chama de texto artístico, inclusive ele já vem aqui escrito Lorem Ipsum.
E eu posso também criar uma caixa de texto, que é clicando e arrastando para formar uma caixinha, né? Então, simplesmente clico, seguro o botão e arrasto para formar a caixa. E esse texto vai ficar aqui, né? Inclusive, quando eu utilizo uma caixa de texto, ele já vem mais ou menos um pouquinho do Lorem Ipsum, mas eu quero colar exatamente o mesmo texto que de fato eu tinha copiado. Então, a fonte que eu vou estar utilizando aqui é a Roboto Light e o tamanho da fonte vai ser 24. Vou aumentar aqui um pouco do tamanho da caixa de texto. Eu quero que ele tenha apenas 3 linhas, certo? E vou alinhar o texto à direita. Feito isso, vou voltar aqui para a ferramenta de mover e vou arrastar o conteúdo do texto para cá, certo? Olhar que está um pouco mais parecido com o meu original. Está um pouco parecido sim. E é o seguinte, nesse caso, eu posso selecionar os 3 textos que eu tenho aqui atualmente e ajustar o espaço entre eles, né? Ou seja, distribuir a altura entre eles 3. Então, para que eu possa fazer isso é bem simples. Eu vou clicar aqui e tem aqui as distribuições. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa daqui, note que o subtítulo ele foi um pouquinho para baixo, ó, que é para ficar exatamente com essa mesma característica aqui, ficar um pouquinho mais parecido. Enfim, e aqui na arte principal eu tenho o título, né? O seu título está em vermelho. Então, eu vou copiar aquele mesmo código de cor e vou aplicar aqui no meu título principal. Então, vou pressionar a tecla T, pressionar Ctrl A, clicar aqui para alterar o código da cor e pressionar Ctrl V para colar o texto. Quer dizer, colar o código da cor e alterar a fonte. Enfim, está aqui o resultado. E o nosso próximo passo é inserir os ícones e os textos. Então, os ícones que eu utilizei já está dentro da minha pasta disponível. Mas caso você queira pegar outros ícones, eu recomendo que vocês utilizem o site flaticon.com, que é esse site aqui que vai estar carregando. Eu não vou estar disponibilizando os ícones na descrição, justamente pelo fato de você ter a liberdade de utilizar as ferramentas, de saber utilizar como eu estou fazendo. Então aqui você pode colocar, por exemplo, Facebook na pesquisa, vão aparecer diversos ícones diferentes, fica à vontade para escolher qualquer um deles. Inclusive está aqui ó, o modelo que eu utilizei, né? Está aqui o modelo do Instagram também, e tem vários outros, então fique bem à vontade para ser bem criativo com a sua arte. Continuando, o tamanho dos ícones que eu utilizei foi 67 por 67, então vamos trazê-los para cá. Vou clicar em arquivo, colocar incorporado, vou selecionar aqui o ícone do Facebook, ele vai aparecer aqui e vou pressionar Enter para colar. Note que é o seguinte, quando eu tenho um objeto e eu não consigo alterar a largura e a altura do mesmo aqui, é porque ele está com um objeto inteligente. Então vou clicar com o botão direito. Eu identifico um objeto inteligente através desse pequeno ícone que aparece aqui na miniatura dele, certo? Então caso você queira também aumentar o tamanho das miniaturas, você vai clicar nessa opção que está aqui nesse menu, opções de painel, e vou colocar aqui no tamanho médio, para que aumente, e esse símbolo aqui que fica aqui no canto. Vou clicar com o botão direito sobre a camada e escolher rasterizar a camada. Com isso, a altura e a largura agora estão disponíveis, e aqui está o botão de vínculo, ou seja, quando eu alterar o valor da largura, a altura automaticamente já vai ser modificada também para que a imagem não se distorça. Então, vou colocar aqui o valor 67, pressionar Enter, e está aqui, os dois agora têm a altura, largura e altura 67. Vou arrastar esse ícone para cá, certo? E vou também inserir o ícone do Instagram. Está incorporados, ícone do Instagram, tá aqui o tamanho dele, vou rasterizar a camada e alterar aqui o valor de largura e altura do objeto, do mesmo jeito. Feito isso, eu vou arrastar para cá. Os ícones não estão 100% posicionados ainda, mas já a gente resolve isso. Então, para que eu altere a cor de um ícone, dessa vez eu vou utilizar aqui outro efeito chamado sobreposição de cor. Clicando aqui,
eu vou estar escolhendo justamente aquele mesmo código de cor que utilizamos anteriormente. Vou clicar em OK e OK, e tá lá, já está alterado, bonitinho. Eu posso fazer a mesma coisa, né? Mas para que eu não fique repetindo isso o tempo todo, então eu vou fazer o seguinte: com a camada do Facebook selecionada, vou clicar com o botão direito e escolher copiar estilo de camada. Selecionar a camada do Instagram e escolher a opção colar estilo de camada. Então não tem aquele trabalho todo de ficar alterando uma por uma. Posso inclusive selecionar várias camadas e fazer esse mesmo procedimento. Vou selecionar as duas camadas e usar a seta para cima para subir um pouco do conteúdo. Aqui onde tem o subtítulo, título e o texto, né, que é a descrição, eu também vou subir aqui um pouquinho desse conteúdo para ficar mais parecido com o outro que eu fiz aqui, certo? Para poder ter um pouco mais de espaço, vou subir só mais um pouquinho. Enfim, as camadas aqui das redes sociais também vou selecionar as duas, eu subi um pouco. Perfeito. E agora eu vou selecionar a ferramenta texto, clicar aqui e digitar sua empresa. Vou selecionar o conteúdo e aplicar aquele mesmo código de cor que utilizamos. Opa, esse aqui é o código da cor vermelha. Na verdade eu quero essa cor aqui. Então vou colar o código e também vou estar alterando aqui o tamanho da letra, que está muito grande. A fonte que eu vou estar utilizando aqui é a Bold Condensed, certo? O tamanho da fonte está 26, mas eu vou aumentar aqui para 28. Vou confirmar aqui a edição do texto. Vou pressionar Ctrl 0 para aumentar um pouco do zoom. Ativar aqui a ferramenta de mover e arrastar ele um pouco para cima. Enfim, então aqui eu tenho a sua empresa e tenho aqui o Facebook. Vou selecionar os dois e centralizar aqui o conteúdo. Aqui onde está a sua empresa, vou selecionar o texto, pressionar Ctrl J e arrastar esse conteúdo aqui um pouco para baixo. Está aqui sua empresa, copiar. Eu posso agora pressionar a tecla T, colocar aqui no início do texto, colocar o arroba, vai ficar arroba sua empresa, né? Inclusive aqui o alinhamento do texto está na direita, por isso que ele se moveu para cá. Eu vou colocar ele aqui, o alinhamento na esquerda, confirmar a edição do texto, selecionar as duas camadas, ativar a ferramenta de mover e clicar aqui para ele alinhar de acordo com os dois textos. Perfeito. Então aqui já resolvemos várias etapas e o nosso flash está quase pronto. A etapa que falta a gente resolver é só essa forma personalizada aqui que eu vou estar ensinando agora para vocês como que se cria. Para criar esse tipo de forma personalizada que estamos vendo aqui embaixo, eu vou até criar um novo documento só para que vocês entendam como que funciona, que é um pouco mais parece ser avançado, mas na verdade é bem simples, mas para quem está começando pode ter um pouco de trabalho. Eu vou clicar aqui em criar, vou selecionar aqui a ferramenta elipse. Ela pode ser com qualquer cor, mas para ficar mais interessante eu vou deixar ela preta mesmo, que aí você vai ter essa forma personalizada e vai poder alterar para a cor que você quiser. Note que as cores aqui de primeiro plano e plano de fundo, normalmente ela vem preta e branca. Então, para que você resete as cores, você vai pressionar a tecla D, ela volta aqui para preto e branco, e para ficar alternando entre as cores, você pressiona X. Ok? Então aqui eu vou criar minha elipse, segurando o Shift e o Alt, né, para que ele fique perfeitamente proporcional. E agora eu tenho que criar uma forma negativa, né? Então eu vou escolher aqui a ferramenta linha. Aqui está o peso dessa linha, certo? Inclusive a cor que eu vou estar utilizando é branca, mas não tem problema. O peso eu vou aumentar aqui para 4 pixels, pressionando o Enter, que é basicamente a espessura dessa linha. E vou começar a criar. Note que eu tenho que pressionar Alt primeiro e onde tem um sinalzinho vai ficar um traço de menos, né? Um sinal de menos. Vou criar essa linha que está aqui e note que como eu estou criando uma forma negativa, na paleta de camadas não será criada uma nova camada, certo? Então, eu vou clicar nessa ferramenta que está aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de demarcador.
vou pressionar a tecla Alt e vou ficar arrastando esse conteúdo aos poucos. E note que ele está criando aqui algumas formas, certo? Essas formas elas vão ficar sobrepostas na elipse. Estou criando várias formas e elas não estão sendo criadas novas camadas, ok? Então, basta que você mantenha o Alt pressionado, não solte o Alt, certo? E fique clicando e arrastando bem de leve para criar todas essas formas. Não precisa ser na posição mais exata do mundo, porque nós vamos corrigir isso ainda lá na frente, quando eu terminar. Então, pode ficar repetindo o procedimento até finalizar aqui, até que ele passe da própria elipse. Enfim, está aqui. Nós terminamos. Agora você clica e arrasta aqui para selecionar todos os objetos e você vai clicar agora para poder ajustar o espaçamento entre eles, né? Então você vai fazer uma espécie de distribuição. Você vai clicar nessa ferramenta que está aqui e tem aqui, ó, onde vai ter a distribuição dos centros verticais, que de fato eles já estão, e aqui vai ser da largura entre os objetos, que é no centro horizontal. Então, feito isso, agora eles todos bem distribuídos. Inclusive, eu posso arrastar eles aqui, ó, se eu quiser, não tem problema. Se você quiser, aqui você vai clicar em sim. Se você quiser, por exemplo, colocar eles na diagonal, você vai pressionar a combinação de teclas Ctrl T, que é para ativar a transformação livre. E você pode girar eles assim, ó, né? Pode ser interessante, mas eu não vou fazer isso. Vou manter eles assim mesmo. Vou pressionar a tecla Enter. Agora, eu vou clicar com o botão direito e definir forma personalizada. Eu posso listar aqui o nome que eu quiser, por exemplo, teste, pressionar Enter, e agora eu tenho uma forma completamente definida. Vou voltar aqui ao a minha arte, né, o meu projeto principal, diminuir aqui um pouco do zoom, clicar com o botão direito e escolher a opção ferramenta forma personalizada, e aqui nesse menu é justamente onde eu vou estar escolhendo a elipse que eu criei, aqui por último, que está o nome teste, como vocês podem ver, selecionar a forma, clicar, né, e pressionar o Shift e o Alt ao mesmo tempo, como fizemos anteriormente. Vou deixar ela mais ou menos com esse tamanho, ativar a ferramenta mover e colocar ela aqui embaixo, bem aqui no centro. Beleza. Feito isso, como eu não quero ficar copiando e colando a cor dessa vez, eu vou pressionar a tecla I, copiar aqui o código dessa cor. Como vocês podem ver, está aqui a minha forma e vou pressionar a combinação de teclas Alt e Delete. Note que a cor foi aplicada aqui e com isso basicamente já terminamos o primeiro modelo. Como vocês podem ver, está bem semelhante e as diferenças são mínimas. Caso você queira fazer algum tipo de ajuste depois, pode ficar bem à vontade. Enfim, está aqui o nosso primeiro modelo. Para que a gente tenha a mesma sequência de itens aqui e a organização que eu mostrei no primeiro modelo, você vai selecionar todas as camadas de fato. Então, basta que você clique na primeira camada, vá até o final, pressione a tecla Shift sem soltar, clique na última camada aqui, que é o plano de fundo. No caso é a primeira camada, a última camada é essa. E pressione a combinação de teclas Ctrl mais G. Note que quando eu pressiono Ctrl mais G, na verdade não deu certo porque a camada de fundo ela está bloqueada, né? Que tem esse cadeadozinho aqui na lateral. Então vou clicar aqui para desbloquear o plano de fundo e como ela está selecionada, eu vou pressionar o Shift e clicar aqui na primeira camada. E agora sim eu posso pressionar Ctrl G e aqui eu tenho uma pasta. É sempre importante que você crie pastas. Aqui eu vou definir o nome dele como Flyer 01. Aqui eu vou abrir esse flyer e onde tem aqui as camadas e fontes, né, e textos relacionados a redes sociais, eu vou selecionar esse conteúdo. Está aqui o ícone do Instagram, sua empresa, o outro texto com sua empresa, vou pressionar Ctrl G e note que aqui agora eu tenho o conteúdo perfeitamente agrupado. Eu vou colocar aqui redes sociais, basta dar 2 cliques aqui para poder renomear o grupo. E assim já ficou mais interessante. Aqui onde tem seu título, tem
a descrição, tem um subtítulo. Eu vou pressionar Ctrl G também para criar outro grupo. Vou colocar aqui, por exemplo, título e subtítulo. Pronto. Agora eu já tenho mais outro grupo. Tenho também aqui o conteúdo da logo, que se eu quiser eu posso agrupar, fica aí a seu critério. E com esse aqui nós terminamos o nosso primeiro modelo de flyer. Vou duplicar esse flyer, né? Então da mesma maneira, eu vou pressionar o Ctrl mais J para poder duplicar esse grupo. Vou dar 2 cliques aqui e renomear ele para flyer 02. Vou desmarcar essa visualização aqui desse primeiro flyer. Vou abrir o grupo. E para terminar esse segundo modelo vai ser bem fácil, porque a imagem ela está apenas repetida com o próprio fundo. Então eu vou pressionar Ctrl mais J, ela vai aparecer aqui como vocês podem ver. Com a ferramenta mover, vou manter ela aqui mesmo e vou arrastar ela até o final, né, deixando apenas atrás do próprio plano de fundo. Vou pressionar a combinação de teclas Ctrl mais T e vou aumentar o tamanho dessa imagem, até que ela cubra aqui basicamente todo o conteúdo, né? E vou pressionar o Enter. Pronto, feito isso, inclusive eu posso mover ela aqui para cá, não tem problema. E agora basta que eu clique nessa, como se fosse uma câmerazinha que tem aqui, ó, que é para adicionar uma máscara de camada. Clicando aqui, a máscara de camada serve para poder ocultar e revelar informações da minha imagem. Então aqui na ferramenta Degradê, eu vou manter o plano, dois planos, no caso, eu tenho aqui o preto e o branco, certo? Que é esse modelo aqui que eu vou estar utilizando. E clicando, por exemplo, de cima para baixo, todo o conteúdo que tiver nesse degradê, que tiver tons escuros, que vai ser o preto, até chegar no tom branco, todo o conteúdo que estiver preto vai ser escondido e todo o conteúdo branco vai se manter. Então ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui que vocês estão vendo, certo? Deixa eu ativar aqui para a gente ver direitinho, tá? Vai ficar dessa maneira aqui. E para que ele crie aquele mesmo efeito, aqui no modo de mesclagem, você vai ativar a opção, pode ser um sobrepor, né? Eu posso tanto alterar para o sobrepor ou multiplicação, né? Ele vai ficar mais ou menos dessa forma. E de fato aqui agora você vai pressionar, ou você pode ativar a ferramenta mover e pressionar o número 3 do seu teclado, que ele vai diminuir a opacidade para 30%, certo? Ou aqui você pode colocar o valor que você quiser, não tem problema. Eu estou utilizando 30 mesmo. Vou alterar aqui o modo para sobrepor, acho que fica mais interessante. E enfim, está aqui terminado o segundo modelo. Então, deixando os dois modelos ativos para que eu note a diferença entre um e outro, basta que eu desmarque a visualização da camada e vocês vão ter esse seguinte resultado aqui que vocês estão vendo. Dois modelos criados de forma bem objetiva e bem rápida. Muito fácil. Caso você queira, por exemplo, adicionar aqui um efeito de sombra na logo, você vai selecionar, por exemplo, a elipse, clicar aqui nos efeitos, escolher sombra projetada. E aqui, como vocês podem ver, tem vários efeitos, né? Então você pode ficar bem à vontade. Vou aqui aumentar um pouco do zoom. Para que eu movimente na minha própria tela, eu vou pressionar aqui. Na verdade, eu não posso fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso antes. Então, vou pressionar a tecla H. Eu posso arrastar aqui, ó, a tela. Eu não estou arrastando o conteúdo, estou arrastando a própria tela para ficar mais interessante. Então, aqui com o zoom de 100%, você consegue notar o efeito de sombra, né? Então, clicando duas vezes aqui onde tem sombra projetada, eu posso alterar o conteúdo dessa sombra, né? Então, eu posso aqui, por exemplo, aumentar o tamanho da sombra para ficar um pouco maior. Não vou fazer isso, vou definir aqui, por exemplo, o valor 15, certo? Aqui eu tenho a expansão da sombra, que de fato ele vai ficar dessa forma aqui um pouco mais opaca. Não gosto muito de utilizar, vou deixar aqui o valor em 3. E aqui tem a distância da sombra, né? Caso eu queira colocá-la em outro lugar. Vou deixar ela padrão aqui mesmo, do jeito que está aparecendo, e clicar em OK para definir. Então, pressionar Ctrl 0 e está aqui terminado o meu modelo. Já temos dois modelos, dois flyers bem interessantes. Você pode ser bem criativo aí para poder
aproveitar as ferramentas que o Photoshop disponibiliza. Feito isso, agora vamos estar criando o terceiro modelo, que a gente inclusive vai poder reaproveitar, na verdade, algumas informações que utilizamos nos dois primeiros flyers que nós criamos. Vamos criar novamente um novo documento, então vamos pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl N. As propriedades aqui vão ser as mesmas, então é só clicar em criar. E inicialmente vamos dar só uma observada aqui no modelo que ele tem como se fosse esse triângulo que está aqui, certo? Basicamente é um retângulo onde a gente vai poder apagar um ponto e de fato ele vai ter esse mesmo visual. Então vamos lá. Chegando aqui, vou ativar a ferramenta retângulo, né? Clicando com o botão direito, como fizemos na primeira vez. Criar aqui um retângulo, pode ser de qualquer tamanho mesmo. Depois é só pressionar aqui a combinação de teclas Ctrl mais T para ajustar aqui o conteúdo da tela. Aqui tá bom. Na verdade eu posso até colocar aqui 1000. Ficou faltando praticamente nada, mas deixar assim mesmo na medida certa. E o próximo passo é utilizar aquela mesma cor, né, que utilizamos no primeiro modelo. Então, vamos utilizar aqui o conta-gotas, né, pressionar a tecla I, clicar aqui para capturar a cor, ela já veio para cá. Ou simplesmente você poderia clicar aqui em amostras e ele vai mostrar todas as cores que você utilizou anteriormente, ok? Fica também bem fácil. Sem mais delongas, pressionando aqui Alt e mais Delete, ele vai aplicar a cor que nós queremos. E agora você vai de fato apenas excluir dos pontos. Você vai apenas excluir um dos pontos que você criou. Então, clicando aqui, ó, nessa ferramenta, tem aqui a seleção de marcador, que foi o que utilizamos anteriormente. Temos a seleção direta. Eu vou clicar na seleção direta. Vou clicar nesse ponto aqui em cima, só um clique uma vez. Note que cada um tem um ponto diferente, né? E esse aqui é o que está selecionado. Vou deletar. Aqui é só clicar em sim. Ele vai ter de fato aquele mesmo visual. Perfeito. Aí agora vamos inserir a imagem, certo? Que é a mesma imagem que utilizamos nos dois primeiros flyers. Vamos colocá-la aqui em cima, aumentar bastante aqui o seu tamanho. Sempre que você for aumentar o tamanho do objeto, sempre aumente pelas pontas. Nunca pode ser por aqui pela lateral não, tá bom? Sempre pelas pontas. Aumenta bastante, pressiona Enter. E aqui ó, você vai clicar, segurar o botão e arrastar essa camada para baixo. E aí você vai ter esse resultado. Né? Só que aqui cobriu de certa forma parte da imagem. Eu vou pressionar V aqui para selecionar a ferramenta de mover e arrastar esse conteúdo para cá, certo? Para que essa parte aqui ó, se torne um pouco mais visível. Mas você nota que aqui embaixo precisa aumentar mais um pouquinho. Então eu vou pressionar Ctrl T mais uma vez, certo? Na verdade vou até observar que isso fica bom assim mesmo. Fica bom, então não vou precisar aumentar não. Só pressionar Enter novamente. Pronto, beleza, já temos esse resultado aqui, que é bem semelhante ao modelo que criamos, né? Como você pode ver, tem quase nada de diferença aqui com relação aos valores. E o mais interessante é que boa parte do conteúdo agora você poderia sim criar do zero, não tem problema. Acho que é até interessante para quem é iniciante fazer o procedimento de criar do zero, né? Para poder sempre relembrar das ferramentas. Mas para que você não perca muito tempo, você pode reaproveitar esse conteúdo. Então, abrindo aqui o flyer, por exemplo, na verdade, o primeiro flyer que nós criamos, que no caso é esse daqui, que nós criamos do zero, eu vou aqui, por exemplo, abrir o menu do flyer 02, certo? E eu tenho aqui, ó, redes sociais, que é essa parte aqui, ó, certo? Então é o seguinte, aqui eu estou criando esse documento, note que o título dele é sem título 3, ok? E eu quero aproveitar o conteúdo desse aqui. Esse daqui, como já está feito, a gente não vai mais precisar, então eu não, vou fechar e não vou salvar. A fórmula vai continuar lá exatamente onde colocamos no Photoshop, ela fica integrada. Então você não vai perder essa forma que está aqui embaixo. Aqui onde tem essa página em redes sociais, você vai clicar com o botão direito, vai escolher duplicar grupo.
E aqui no destino você vai colocar o documento sem título 3, certo? Aí dá OK. E agora você vai notar que esse conteúdo veio para cá, ó. Bem mais fácil, bem mais rápido. Eu só vou jogar aqui essas redes sociais para cima, que ele vai ficar visível aqui, ó, certo? Você nota que vai ter um resultado semelhante a esse, que é o que está sendo apresentado aqui, tá? Bem mais simples, bem mais interessante, já está aqui bem posicionado até. O próximo conteúdo que vamos aproveitar é o conteúdo da logo, certo? Que no caso está aqui. Então, também vamos aproveitar esse conteúdo da logo. Para ficar mais rápido, eu também vou agrupar aqui, ó, certo? Vou selecionar essas duas formas, vou agrupá-las e vou colocar aqui o nome de logo. Vou duplicar esse conteúdo, joga lá para o sem título 3. Nota que ele também já vai aparecer aqui em cima, né? E no caso a logo dessa vez ela está um pouco mais abaixo, você vai usar a ferramenta de mover, jogar ela mais ou menos para cá, aqui vai ficar bom. O próximo conteúdo que vamos copiar é o título, certo? O título e o Lorem Ipsum, né? Que no caso ele já está aqui, tem ó, título e subtítulo, né? Tá todo esse conteúdo aqui, ó, vou duplicar ele também, jogando para o sem título 3 como sempre. Ele já veio para cá, podem perceber. Aí aqui vai ficar a seu critério. Se você quiser aproveitar o subtítulo, né, para como se fosse uma descrição, beleza. Nessa arte aqui eu não aproveitei o subtítulo não, só deixei o título e o texto. Então fica ao seu critério, né? Se você achar necessário, se a sua arte precisar desse tipo de conteúdo, você deixa. No caso, para ficar igual a arte anterior, eu vou deletar o subtítulo e o título eu vou jogar ele para baixo. Então pressiono Shift e vou pressionando a seta do teclado para baixo até chegar aqui um pouquinho mais embaixo. Aí tá bom, como vocês podem ver, né? Já tem esse resultado, ficou ótimo. E eu tenho aqui uma outra forma personalizada que é bem fácil de criar, inclusive, né? Então, para que eu não crie outro documento do zero, eu vou fazer ela aqui mesmo. Vou mostrar para vocês como que se faz. Vou aumentar aqui um pouco do zoom. Vou utilizar a ferramenta Ellipse, né? Vou colocar ela aqui pequenininha, então pressiona aí Alt e Shift ao mesmo tempo. Eu vou deixar ela aqui, o tamanho vai ser 10 por 10, né? Pressionar Enter. Esse vai ser o tamanho da minha elipse. E a cor dela vai ser aquele mesmo vermelho que utilizamos anteriormente, né? Então, tá aqui ó, a elipse, certo? Então, é bem simples. Se a gente parar para analisar, essa forma ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 elipses, né? Contando na horizontal. E na vertical ela tem várias colunas, certo? Então aqui na verdade ela tem 5 linhas e 10 colunas. Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vai ser um processo rápido, então eu vou pressionar Ctrl J, segurar Shift e apertar a seta para direita duas vezes. Aí Ctrl J, segura Shift, seta para direita duas vezes. E assim vai até chegar em 10. Né? Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 elipses, ok? Agora, com essa última aqui ó, selecionada, eu vou até a primeira elipse, certo? Que é essa daqui. Com as 10 selecionadas, você vai pressionar a combinação de teclas Ctrl E. Ele vai mesclar todas as elipses, agora se tornaram só uma. E novamente você vai pressionar Ctrl J, segura Shift e aperta a seta para baixo duas vezes. E assim repete o procedimento. Ctrl J, segura Shift e seta para baixo duas vezes até completar aqui as 5 linhas. Perfeito. E novamente você vai selecionar todas as sequências que você criou aqui e pressionar Ctrl E. E ela agora de fato é apenas um único objeto, né? Então você pode, por exemplo, se quiser mudar a cor, vem aqui, ó, sobreposição de cor e coloca a cor que você achar necessário, não tem problema. Note que ela vai alterar aqui para o que você quiser, né? Então fica bem prático,
fica ao seu critério. Com a ferramenta mover selecionada, eu vou arrastar esse conteúdo mais ou menos para cá, certo? Para vocês verem, vai ter basicamente esse mesmo resultado aqui, tá? Vou jogar aqui um pouco mais para a direita. Beleza, então você poderia também, eu quero aumentar. Então, pressiona Ctrl T, deixa o objeto aí do tamanho que você quiser, não vai ter problema, tá? Você pode também, se a opacidade estiver muito forte, diminuir aqui o valor dela. Vamos colocar aqui, por exemplo, uns 60%, que acho que foi o valor que eu usei aqui, ó. Note que tem quase essa mesma aparência, ok? Já está praticamente no mesmo local. Então, esse terceiro fly ele já está pronto, né? Como vocês podem ver aqui, já está com um resultado, já tem todo o conteúdo, certo? Que a gente criou. E agora vamos fazer o quarto flyer, né? Só que antes de terminar, eu vou aqui pegar o conteúdo. Inclusive, já que essa camada zero não está servindo para nada, vou pressionar Delete, vou excluir essa camada, né? Que no caso era plano de fundo aqui, ó. Vou até repetir a operação que eu desbloqueei o plano de fundo, cliquei no cadeado, ele se tornou uma camada zero. Vou pressionar Delete. Agora eu vou selecionar todas as minhas camadas, né? E pressionar Ctrl G para criar o flyer 03 do seu grupo. Pressionar Ctrl J para duplicar o grupo e aqui eu vou colocar o flyer 04. Perfeito. E a única diferença que tem nesse outro flyer, o flyer 04, é que ele tem uma bordinha. Às vezes os flyers ficam muito bonitos dessa maneira, inclusive você pode até fazer quadros e outras coisas, né, utilizando essa mesma técnica, que tem essa borda aqui. Então, aqui você vai pegar o flyer 04, ok? E dessa vez você precisa mesclar todo o conteúdo dele, mas preservar também esse conteúdo. Porque se eu pressionar só Ctrl E, eu vou perder as informações. Então ele não se torna mais editável. Eu vou pressionar Ctrl Z. Dessa vez você vai pressionar Ctrl Shift Alt E. Então ele vai preservar o meu conteúdo do Flyer 04 que está aqui e criar uma camada com todo ele. E para que forme aquela moldura que a gente viu anteriormente, eu vou pegar a ferramenta retângulo, criá-la aqui de qualquer tamanho, definir a largura e a altura para 980 pixels, e aqui na ferramenta de alinhamento, aqui está em tela, certifique-se de que aqui você coloque em tela, clique aqui para centralizar e centraliza novamente. Ele vai ficar dessa maneira. Com isso, com a camada 01, você vai arrastar ela para cima, e agora você também irá conseguir aplicar a máscara de corte. Então, você tem duas maneiras de criar a máscara de corte. Uma é clicando aqui e a outra na divisória entre uma camada e outra, essa linha que separa aqui. Você fica pressionando a tecla Alt e vai aparecer uma setinha, um quadradinho com a setinha apontando para baixo. Você clica e ele vai ficar dessa maneira. Com isso, você vai criar um novo retângulo, dessa vez com a proporção do tamanho do flyer, que vai ser 1000 por 1000. Vamos também pegar o código da cor, que vai ser esse daqui, voltar para o Photoshop, definir a cor do meu flyer, no caso do meu retângulo, na verdade, então vai ser esse código que eu copiei. Ele vai ficar dessa maneira, e agora você usa a ferramenta de alinhamento para centralizar o objeto, ele vai ficar dessa forma. Só que aí, de fato, você só precisa jogar agora o retângulo lá para a final. Então ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E com isso a nossa moldura foi criada e você tem exatamente o mesmo resultado, né? Então com isso terminamos os nossos 4 flyers e ficou bem interessante. Ele vai terminar dessa maneira aqui que você está vendo. Você também pode, por exemplo, jogar o conteúdo para o seu outro flyer, se você quiser, né? Se você quiser preservar tudo que está aqui, ó, né? Então você vai, por exemplo, selecionar as camadas, ok? E criar mais um novo grupo chamado conteúdo. Pega essas outras 3 camadas que estão aqui fora e joga para dentro do grupo Flyer 04. Né? Elas vão ficar aqui, claro que a visualização ela vai desaparecer, é só marcar novamente e está aqui o seu resultado. Com isso nós conseguimos concluir o nosso exercício. Então notem que aqui eu tenho o flyer sem a moldura e o flyer com a moldura.
É só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que treinem bastante, usem essas ferramentas, utilizem o conceito dessas ferramentas que é fundamental para o seu trabalho. Não é apenas criar, você vai gastar bastante tempo para desenvolver certos conteúdos, mas para isso você precisa conhecer a ferramenta que você está usando, para que no futuro você tenha mais prática e assim consiga acelerar o seu trabalho. Até a próxima!